minhas orações não são atendidas? Muita gente já me perguntou isso. Quantos de vocês já tiveram a sensação de que vocês estão orando, orando, orando e Deus não atende? Vamos lá, fala para mim. Fala para mim e vai deixando o like. Quantos de vocês já tiveram aquela sensação de, gente, eu tô orando, entrei numa campanha e Deus não viu, poxa vida, meu Deus. Primeira coisa que a gente vai ter que entender, gente, estamos falando isso aqui há um bom tempo, lembrando que Deus não tira nada de lugar nenhum para dar a você. Então, essa questão de Deus está demorando, existe o tempo de Deus. Lembremos disso. Lembro da música do Rodney, né? Ele fala do tempo de Deus. Eu também tenho uma música chamada O Tempo. É uma música que eu gravei no último CD, chamada O Tempo. É uma dissertação, uma divagação em cima de provérbios. Está no CD Transborda-me, você procura lá O Tempo, estilo música wave, né? Wave de praia, estilo música de surfista. Então você vai ver que a pessoa tem que entender que no mundo espiritual tem um mecanismo. Isso, o botão do like não dá choque, pode dar like à vontade, não paga. E o que acontece, gente? Primeiro, Deus não rouba de ninguém para te dar. Dá a impressão que o diabo faz coisas maiores e mais rápidas que Deus, porque o diabo não cria nada, o diabo rouba, ele copia, ele falsifica. Então, as pessoas que estão trabalhando para o diabo, as pessoas que fazem pacto com o diabo, dizem assim, eu fiz um pacto, eu fiz uma oferenda, eu fiz um voto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e com 3 dias, conforme o espírito, a entidade, não sei quem avisou, aconteceu. Claro, porque foram os 3 dias para roubar, matar e destruir alguém para dar a você. O fruto do que você tem foi roubo, morte e destruição de alguém, porque o diabo, o ladrão, na verdade o texto diz o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Então vamos entender. Aparentemente, algumas pessoas participam de campanha, acaba a campanha, e 1 mês, 2, 3 meses depois, essa pessoa ela vai receber a bênção. E ela, poxa, já estava até já desistindo. Por que estava desistindo? Então vamos entender. Deus estava fabricando aquilo que você pediu. 2, nós temos Deus fabricando, Deus montando e Deus te preparando. Há coisas que você pede. E é interessante, eu aprendi a pedir a Deus que me preparasse para ter coisas, porque tinha coisas no passado que eu não tinha a mínima condição de possuir. O poder é algo que tem que vir para a mão de quem sabe utilizar. Poder na mão de quem não é maduro é suicídio, é assassinato, é tragédia. Então Deus, antes de te dar algo grande, ele tem que fazer você ser grande. Não é compatível eu ser pequeno querendo coisas grandes. Não existe isso. Mas como é que o pequeno Davi matou Golias? Porque Deus não estava preparando Davi para ser matador de gigante. Deus estava preparando Davi para ser rei de uma nação poderosa. Então Golias foi uma preparação, mas antes de Golias teve o urso, teve o leão, teve as ovelhas escondidas, teve as malhadas. Você está entendendo isso? A bênção de Davi, primeiro, Davi não pediu para ser rei, mas a bênção de Davi veio conforme ele foi crescendo. O que Davi fez ao matar Golias, ele treinou primeiro com o urso e com o leão. Ok? Não era soldado e foi lá. Mas Deus não estava preparando Davi para ser um guerreiro matador de gigantes. Deus estava preparando Davi para ser o quê? Um rei. E daí o que acontece? Ele vai servir a Saul, ele vai para a guerra, ele vai se especializar, mas depois vai ser perseguido, depois vai ser bandido, depois vai ser marginal, depois vai ter que se esconder nas cavernas. Depois teve um teste de fidelidade, um teste de hombridade e um teste de capacidade intelectual. Deus deu a Davi, pode até pregar, pode copiar, tá? Os 3 testes de Davi. Então Davi teve um teste de fidelidade. Fidelidade de quem é Saul. Mas Saul traiu ele, mas ele não queria trair Saul. Entenda, não é porque alguém te trai que você tem que trair alguém. A tua fidelidade não está condicionada à traição dos outros, e nem ao caráter dos outros. O meu caráter é meu caráter, ainda que o caráter dos outros não funcione bem comigo, mas o meu bom caráter permanece apesar dos outros. Eu não vou trair porque me traíram. Você está entendendo? Eu não vou bater porque me bateram. Eu não vou machucar porque me machucaram. O meu caráter não é esse. E cristão muitas vezes não entende isso. Quando Jesus diz para dar outra face, é porque o caráter do cristão é dar a outra face.
Compreenda essas expectativas que são totalmente diferentes da nossa. Não, Saul era o rei, a lei era do rei. Se o rei disse que Davi era bandido, Davi passou a ser bandido. Saul era a lei. Se Saul disse que Davi era foragido, não tem aspas. Dentro do sistema legal de Israel, enquanto Saul era rei, Davi estava sendo procurado. E todos que se associaram com Davi entraram na mesma linha de marginal. A palavra marginal que vive à margem da lei. Não tem aspas, tá, Ana Lu? É literal. Até que Saul morra, Davi, infelizmente, O que é bandido, gente? Bandido é o que anda em bando, bandoleiro, bandido. Entendeu? Vamos entender o que é a filologia. Vamos trabalhar aqui com o étimo das palavras. Ele começou a ter bando. Ele passou a ter um bando, o povo que se escondia com ele na caverna, um bandido. Marginal, porque anda à margem da lei. Saul era a lei, e Saul, o rei, ele era monarca. Ele disse que Saul, que Davi era traidor. Ele dizia que Davi era ladrão. Não tem isso, mas eu estou aqui. Então, Davi estava à margem da lei. Voltemos aqui, então. Carlos, aí pode, entre 13 e 15 anos. Ele foi reconhecido primeiro por Judá e depois teve mais um tempo para ser reconhecido, passou mais de uma década para ser reconhecido pelo rei de Israel. O governo total de Davi deu 40 anos, mas dividido aí em quase 17 anos para Judá e 23 para todo Israel. Então vamos entender, sim, Perfil de Três Reis, um livro muito bom, antigo, dos anos 90, mas muito bom, dos anos 90 para 2000. Então vamos voltar aqui à intenção para você compreender. Às vezes nós pedimos coisas grandes e não somos grandes. Senhor, eu quero ter uma empresa, pai, que fature 200 mil por mês. Você sabe lidar com 2 mil por mês? Senhor, eu quero poder, ó Deus, ter uma agência missionária, onde eu pedi a Deus uma agência missionária, e Deus me deu Fanny Benoit. Deus me deu outros missionários. Mas eu sei que daqui a algum tempo eu vou ter que botar essa agência enorme, eu vou ter que ter 10, 15 missionários, mas Deus está me dando um casal para eu poder administrar a vida deles. Com provisão, com proteção, com acolhimento, com cobertura espiritual. Entenda? Não adianta você pedir coisa, eu quero uma igreja de 2 mil membros. Como é que você lida com 40 pessoas na sua igreja? Como é que você lida com pessoas próximas de você? Você é bom administrador? Então, entenda, há um mecanismo e que envolve você como o que tem feito a petição, o peticionador, né, aquele que está sendo o reclamante, não reclamante no mau sentido de reclamar. A gente deixa o like, ajuda a gente, por favor. Sabe, a pessoa que está reclamando, clamando, pedindo, então, e tem a ver com a sua compatibilidade. Você lembra que eu falei nessa semana? Há coisas que Deus atende e há coisas que o reino atende. Qual é o papel do reino? Compatibilizar. Deus te sonda, Deus te conhece. E onde é que Deus se intromete? Aspas, agora eu ponho aspas para se intrometer, que Deus não se intromete em nada, que ele é soberano. Mas ele nos deu livre-arbítrio, então algumas coisas ele deixa que nós façamos. Onde Deus se intromete? Onde não há como você resolver, e nem o reino vai fazer isso. Por quê? O reino é o mecanismo de Deus. O reino, ele é a soma das coisas de Deus, ao mesmo tempo ele é a continuidade, Kingdom of God. Então, ele é o reino. Então, o que ele faz? Ele mede quem é você. Se o que você está pedindo e o que você está sentindo e o que você está querendo tem que estar compatível. Tem que haver compatibilidade. Vocês estão compreendendo?